famoso, que em inglês é What the Bleep Do We Know? Em português ficou a tradução de Quem Somos Nós? Não sei se alguém aqui chegou a ver. Nesse Quem Somos Nós, vários cientistas de vanguarda falaram que a física quântica já há muito tempo deixou claro que o ser humano era co-criador da realidade. A gente via ali Joe Dispenza, Amit Goswami, mas ali também tinha uma figura chamada Ramtha, que era uma senhora médium e uma entidade, ou seja, cientistas e espiritualistas se uniram para produzir um filme, convidando o ser humano a acordar. E Ramtha falava em algo chamado você criar o seu próprio dia. Você ter um projeto com objetivos e critérios bem definidos, como uma cartilhazinha que você ia viver seu dia e de vez em quando você olhava para ver se você estava fazendo, cumprindo aquilo que... Ou seja, são os recadinhos que a gente dá para a gente mesmo, como eu falei aqui. Isso é você criar um projeto para o seu eu, movido pela sua vontade. Isso é você usar o seu discurso interior para construir em você mesmo um novo ser humano. Nós não temos que ser sempre o que a gente pensa que é. Até porque o que a gente pensa que é não foi construído pela nossa vontade, é produto do que a vida fez em cada um de nós. Então, pessoal, há muito a ser feito nesse campo. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente vai ver como o ser humano pode fazer em si mesmo essas construções, como ele pode movimentar o seu eu no sentido de ser ele o construtor de si mesmo, para que ele possa responder a si mesmo: o que eu estou fazendo, eu sei o que é. Eu estou construindo em mim mesmo um plano que eu edifiquei, e o que eu faço ao longo do dia, da tarde, da noite é um misto das obrigações que eu tenho para com a vida exterior, mas eu também realizo o meu projeto interior de emancipação pessoal. Então vamos encher a barriga para depois a gente encher os nossos axônios com novas ideias. 20 minutos de intervalo. Chega de comprar aqueles cursos milagrosos sobre day trade que te cobram fortunas para te ensinar o que eu vou te dar de graça. De fogão e geladeira, headphones e grills. De TV 4K até fraldas descartáveis. Os melhores... Então vamos lá. O que o ser humano fez de si mesmo ou o que a vida fez do ser humano? Aí a gente vai ver só um panorama geral e dizer o quê? No espectro da vida humana, os dois extremos que existem, que podemos considerar, são seres humanos que se transformaram em entes monstruosos, bestiais, e seres humanos que se transformaram em entes altruístas com comportamento superior, comportamento divino. E no meio, a turma totalmente estacionada dos que sempre aguardam pelo cumprimento de promessas, de profecias, porque a turma que aguarda, só aguarda, transfere para outros responsabilidades que eles deveriam ter. Isso tudo de fato existe nos cercando. Nós precisamos ter ideia desse processo. Ele é real, ele não é uma ficção, ele existe, mas nós seres humanos fomos condicionados a aguardar por isso aqui, para resolver os nossos problemas. O próprio Jesus contribuiu para isso com a melhor das intenções. Só que isso apequenou o ser humano, torno a dizer. Nós precisamos construir em nós isso aqui. Nós precisamos nos tornar seres humanos habilitados a construir uma sensação no nosso eu
de que há um alguém hospedado nesse corpo, nesse eu que somos nós, agindo preocupado com esse padrão de atitude. Sem essa preocupação, não há como o ser humano se sentir digno a partir do dia em que ele acha importante se cobrar no campo da dignidade, porque nós também fomos condicionados a não nos cobrarmos nesse ponto e aceitarmos que, observem, tudo é Deus. O último a repetir isso de forma exaustiva foi o grande Sai-Baba. Mas nesse tudo é Deus, cabe uma série de inconsequências e irresponsabilidades que ficam por isso mesmo, e o convite é a gente acreditar, aceitar que tudo é Deus, é jamais permitir que o ser humano crie uma consciência crítica e se perguntar, mas se tudo é Deus, por que é que nós humanos somos cobrados até pelas nossas omissões? E esse ser que, em sendo plenipotenciário de tudo que dele emergiu para a vida, e aqui eu falo vida espiritual, vida plena e também vidas transitórias em universos transitórios, esse ser, ele é responsável por tudo isso. Mas na hora em que a gente aceita o feio, o perverso, o horrendo, como sendo natural e normal, tudo é Deus, a gente, entre aspas, cria uma conciliação criminosa com o inaceitável e ficamos propensos a tomar o absurdo pelo normal, o inaceitável pelo comum, e em tudo sendo Deus e Ele resolvendo tudo no final. Para que diabos eu, ser humano, vou me esforçar se Deus é que criou isso e vai resolver no final? Esse tipo de postura do hinduísmo, que é um paradoxo, porque ao mesmo tempo existe o problema da questão, o problema kármico do que o ser humano opta, e em optando ele termina acionando os mecanismos das leis de causa e efeito, ação e reação. Então a gente é responsabilizado pelo que faz, nem tudo é Deus. Quando dá ruim para nós humanos. Dá ruim para o cavalinho, para a ovelha, para a galinha que a gente come o cadáver deles. Mas não dá ruim para Deus. Por quê? Porque na nossa lógica ele está apartado de tudo isso, ainda que dele tudo isso tenha emergido, já que ele... Então assim, a incoerência